coisa boa, né? Então, se chegamos até aqui, nada melhor do que celebrar. Mas a gente não vive só de celebração, só de agradecimento. A gente precisa entender também como a roda gira, as coisas que acontecem, aquilo que é importante e relevante, o que mostra tendência, e não só em assuntos econômicos, mas também nos relacionamentos, na questão social, política e também naquela questão em que a gente se coloca como protagonista, né? Que a gente fica bem na foto, fica bonito, né? Um pouquinho sobre isso que a gente vai falar a partir de agora. Portanto, já convido a todos que estão conosco a se conectarem através do rádio 560 no AM, 79.9 no FM. Estamos ao vivo também no Facebook em live a partir de agora. E já vou apresentar aqui a minha convidada, a Sabrina Rigo, né? Que é hairstylist, né? Cabeleireira aqui em Caxias do Sul. E ontem ela fez o lançamento de uma exposição que retrata, que mostra, né, os cabelos dourados, ruivos, né, que é uma tendência, esse tom muito bonito que ficou muito conhecido no Brasil com a atriz Mariana Rui Barbosa, né, mas que virou uma tendência desde o ano passado, pelo que ela me conta, que eu não sabia, vou confessar, né, que virou uma tendência e está fazendo a cabeça das pessoas. Sabrina, muito bem-vinda, seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bem com você? Olá, Beverly, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Ontem, então, foi uma realização de um sonho, a gente poder falar sobre cabelos, misturar com arte e principalmente o tom ruivo, que ainda talvez seja um pouquinho de tabu, seja desconhecido. E eu tô aqui para isso, para a gente falar mais, desmistificar o ruivo, os tons vermelhos, os tons laranjas e fazer que as pessoas entendam que cabelo pode sim e é uma expressão artística, é uma expressão visual também. E eu digo, é um momento que às vezes, principalmente a mulher, quando quer externar algum sentimento, um momento da vida dela, um ciclo novo da vida dela, ela procura quem? O cabeleireiro. Que sensacional. Eu até vou mostrar para quem está na live, eu convido as pessoas para nos acompanhar. É facebook.com/Rede Tua Rádio, mas também tem a possibilidade, depois, se não puder agora, lá no YouTube, eu já estou gravando esse programa, youtube.com/Rede Tua Rádio. Eu quero mostrar aqui, a Sabrina me presenteou com... ela gosta de arte, né? Como eu disse, de profissão, ela é cabeleireira, mas é uma pessoa que faz visagismo, né? Gosta dessa ideia de combinar tudo. Então, o visagismo é essa área também da beleza, da estética. E ela costura também, fiquei sabendo, né? Eu fiquei até com vergonha agora. Ela trata bem do cabelo, faz um monte de coisa e ainda costura. Olha que coisa mais bonita. E isso tudo para ilustrar em um ambiente também muito bonito, onde aconteceu ontem e onde está a exposição, que é na Amendoeira Chocolaterie, aqui em Caxias do Sul, que é um espaço muito bonito, bacana. E todos os tons levam ao escarlate. Eu achei sensacional, Sabrina. Primeiro porque é arte, você falou de arte, né? Então eu queria começar por aí. Cabelo como arte. O que precisa para que a gente possa considerar o nosso cabelo como uma expressão artística? Seja ele desta cor ou de outras, porque é disso que a gente está falando, né? Exato. Eu vou explicar um pouquinho, assim, detalhadamente, né? Mentira, resumidamente, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. Eu sempre tive um pezinho na música, então eu estudei música, estudei moda. Então, eu venho de uma família que a costura é muito forte também. Eu gosto de tudo que seja muito manual, crochê. Então, eu sempre gostei tudo que seja muito artístico, seja muito artesanato, né? Quando eu iniciei no cabelo, eu não vi que era diferente. O cabelo também era feito com as mãos, era uma pintura. Principalmente quando eu fui para a área da colorimetria. Eu vi que era uma tela. A gente fazia, né? O cabeleireiro faz o que ele achar que vai ficar bom, né? É quase uma magia, né? Exato. Mas a gente tem que desmistificar isso também, que a gente fala que cabeleireiro não é milagreiro, a gente trabalha com química, então tudo é uma questão de o que a gente consegue trabalhar dentro daquilo que a gente tem. Então, tudo isso, eu sempre gostei muito de arte, de museus, e
quando eu decidi lançar Sabrina como uma marca, né? As pessoas dizem, tu vai lançar produto? Não sei, quem sabe, né? Sempre digo que o céu para mim é o limite. Mas foi um jeito de apresentar o cabelo de um jeito diferente. Como eu falei antes para ti, o cabeleireiro é o primeiro passo da identidade visual de uma mulher. Então, a gente tem que ter um certo cuidado, porque conforme o que a mulher está sentindo, ela vai querer expressar no cabelo também. Tu sabe, Sabrina, eu adoro metáforas, né? Assim como você diz que a expressão através da arte para ti é uma coisa que incrementa a tua alma, o teu existir. Já veio de uma família de artistas em várias frentes, né? Eu gosto das metáforas. E tem algumas que talvez não valham mais, mas durante muito tempo a gente falava como se verdades fossem. Por exemplo, os homens gostam das loiras, mas casam com as morenas. Havia, parece que uma disputa, né? E essa frase era como se fosse uma disputa entre loiras e morenas. Hoje a gente sabe, né, que a sororidade não permite mais esse tipo de percepção. Mas aí tem uma fórmula nova, né? Tem as ruivas, tem os tons de vermelhos, tem os cabelos coloridos em tons de rosa, de azul, que as pessoas gostam, tem os grisalhos, né? Tem até a economia prateada agora, que é a economia dos cabelos grisalhos. Quer dizer, entre aquilo que eu falava, né, entre loiras e morenas brigando, que não existe mais, a loira do Tchan, lembra? A morena do Tchan? Uhum. E assim por diante. E agora tem um universo entre uma coisa e outra. Eu queria te perguntar, qual o lugar do ruivo nessa nova perspectiva que os diversos cabem? Ontem, quando eu lancei ali a exposição, eu apresentei um pouquinho dessa história do ruivo, né? Porque a ruiva tem uma história muito forte. Porque talvez a ruiva, por muito tempo, não conseguiu se colocar no seu lugar? Porque por muito tempo a gente teve um machismo muito forte, né? É verdade. E o tom de ruivo, ele é um tom muito explosivo, ele é... Marcante, né? Exato, ele tem a sua personalidade, ele é forte. Ele é um tom que eu sempre digo, a ruiva não passa despercebida. Eu sempre falo para minha cliente, você vai virar ponto de referência. Você vai estar num lugar e você é do lado daquela ruiva ali. É verdade. Porque o ruivo é muito marcante, como você disse, né? E a ruiva, por muito tempo, antigamente, décadas atrás, as ruivas eram vistas como bruxas, né? Porque o ruivo tem muito dessa espiritualidade, dessa coisa, né? E acabavam o quê? Quando elas tentavam expor a sua opinião, elas acabavam sendo queimadas em fogueiras. Então, a história da ruiva é triste, mas com o tempo, não muito tempo atrás, 20 anos atrás, ainda a ruiva sofria um pouco de bullying. E a gente ia para as escolas, ou quem assumia o seu ruivo era chamado de água de salsicha. Eu não acredito nessa, eu não conhecia, sério? Exato. O cabelo de água de salsicha. De vários apelidos ruins para a ruiva. E hoje, de um tempo para cá, a mulher começou a assumir o quê? A sua naturalidade. Por muito tempo, a gente teve aqueles loiros muito branco, né? Muito platinados. E foi saindo um pouco isso quando a mulher começou a querer mais naturalidade. Se a gente procurar na mídia, a mulher está tirando silicone, ela está querendo procedimentos estéticos mais naturais, a unha já não é tão alongada, Até uma a unha... maquiagem é uma maquiagem que simula a pele mais natural. Uhum. Exato. E o cabelo, ele veio com a sua naturalidade. O que seria isso? A gente começou a adotar tons mais dourados, mais quentes, porque é o mais natural, né? Quem vai ter tons frios mais naturais são indígenas, esses povos, né? Às vezes lugares mais frios também, mas na nossa região, América, até a Europa, são tons mais quentes, mais naturais, né? Entendi. Tanto na morena quanto na branca, porque a branca também tem subtom quente. Aliás, essa é uma pergunta que eu queria te fazer. Eu até fiz ela fora do ar, mas vou refazer agora no ar, que pessoas com pele um pouquinho mais escura, mas, né, um tomzinho um pouco mais escurinho, mesmo tendo essas etnias todas, nós somos aqui descendentes de europeus, né, e etc., Américas, de uma forma geral, mas tem pessoas que são tem um tom mais escurinho, né? Fica bem também de ruivo? Todas podem ser ruivas. A gente só precisa achar o seu tom de ruivo ideal.
Então, hoje a gente trabalha muito visagismo, a mulher já vai para o cabeleireiro com essa percepção que tom que fica bom em mim, né? A minha cliente que vai fazer ruivo comigo, eu adoro porque ela já não chega, ela chega com uma referência, mas ela diz, você é especialista, você sabe que fica melhor. Então, a gente trabalha isso, a gente trabalha o tom de cabelo natural, o tom de sobrancelha. No ruivo, a gente consegue mudar o tom, mas a gente sempre procura um tom de ruivo o mais natural possível, porque a ruiva quer ser chamada de ruiva natural hoje, né? Você até chegou para mim e disse, o seu tom de ruivo é natural, é seu ou você faz, né? Então, é isso que as ruivas querem hoje. Então, sim, a negra pode, sim, ter um tom de ruivo, a parda pode ter o seu tom de ruivo e a branca também pode. Então, todas têm o seu tom de ruivo. Que maravilha! E só para dizer, tá, gente? O dela, o da Sabrina, ela fez, né? Isso. Eu achei sensacional, porque realmente não aparece que, né? Eu contei pra Beverly que eu só não nasci ruiva natural, porque senão eu não ia trabalhar com ruiva natural, né? Então, Deus não me deixou nascer natural por causa disso, né? Pra eu estar aqui hoje, né? Uma missão, né? Aliás, essa área da estética que a Sabrina tá falando é colorimetria, né? Uma especialista em colorimetria. Há um tempo atrás, Sabrina, a gente ouvia histórias de pessoas dizendo, eu fui fazer uma coloração, né? No cabelo e sair de lá careca, com tufos caindo. E a gente sabe que a tecnologia de lá para cá, em produtos, no jeito de fazer, em acessórios, mudou assim radicalmente. O que precisa? Quais são as etapas para uma pessoa que não é ruiva natural ter um tom como ela gostaria? O quanto precisa fazer? Hoje, eu acho que tanto o cliente quanto o profissional se preocupa muito mais com a saúde do cabelo. Então, tanto eu quanto a minha equipe, quando chega uma cliente, primeiro a gente sempre pede avaliação e teste de mecha, né? Para a gente conhecer o histórico, para ver o que tem, o que não tem, se é possível chegar no tom que ela deseja. Então, a gente pensa muito em entregar, sim, o resultado, mas que ela possa sair com um cabelo saudável e que ela consiga manter também esse tom em casa, né? Então, esses seriam os passos. Primeiro, a gente faz o teste de mecha, conversa com a cliente. Hoje, a gente tem ferramentas incríveis. Hoje, não precisa descolorir para ser ruiva, é isso que eu trago muito. Não tem a necessidade de descoloração. A gente tem ferramentas no mercado atualizadas que fazem um trabalho muito bom sem precisar da descoloração, que a gente sabe que é a principal causa do corte químico. Eu sei que tem alguns nomes bem específicos, mas já que a Sabrina se deu o trabalho de vir até aqui o estúdio, eu vou aproveitá-la, né? Depois eu vou falar de novo da exposição que abriu, o lançamento foi ontem para convidados, a partir de hoje está aberta para as pessoas poderem conhecer e tem todo um trabalho bem bacana sobre a exposição que depois a gente vai explorar, mas ainda sobre o teu trabalho e como talvez seja uma tendência, né? Essa tendência ficou muito forte nos últimos anos e de acordo com os especialistas em moda, a cor, os tons ruivos, né? Acobreados, laranjados, eles vêm muito forte ainda para esse ano de 2025. Estão em alta, né? É isso, né, Sabrina? E aí eu fui dar uma pesquisadinha aqui, porque eu não conheço todas as nomenclaturas, mas eu vi que tem aqui o Call Girl Cooper, que é uma das tonalidades, e o ruivo acobreado. Então, os tons, eles variam, desde o natural, avermelhado intenso, chocolate, até o vinho, e essas modalidades que eu falei aí. Dá para dizer mais ou menos quantos tons entre um e outro, entre o ruivo e até o vinho, por exemplo? O ruivo, ele pega desde o tom bem vermelho até o tom mais dourado. Então, ele é vasto. Os marrons, né? cabem aí dentro. Cabem sim, aí. Porque daí a gente tem os ruivos, que vamos supor, os mais conhecidos, que é o vermelho, o mais alaranjado e o dourado, né? E aí, dentro disso, a gente tem as nuances, né? Então, você falou do Cowgirl Copper, que eu também chamo como Cowboy Copper. Por que desse nome, né? Ele é mais famoso lá na gringa, né? Lá nos Estados Unidos. Mas ele vem porque cowboy se remete ao tom de couro. Então, é um tom de ruivo que ele é mais pro marrom, mas é aquele marrom que parece um caramelo. Um muito famoso, que eu faço muito no salão, é os doces de leite, né? Então, hoje,
elas querem ser ruivas, mas elas querem a naturalidade também. Então, elas querem esse que lembra o ruivo, mas que tem essas nuances mais naturais, tipo marrom. Então, principalmente essa tendência. A gente teve Oscar, Emmy, os tapetes vermelhos estão cheios de ruivas também. Então, sim, é uma tendência de 2025. Será uma tendência muito forte para 2026, porque se a gente for olhar nas vitrines, tem muito laranja nas vitrines para o verão, né? Primavera, verão. Será para 2026 muito forte ainda. Eu acho que o ruivo veio para ficar e não sai tão cedo. Que bacana. Agora a gente vai focar um pouquinho na exposição, porque a exposição retrata exatamente tudo isso que a Sabrina está falando. É uma forma artística de ela mostrar o trabalho, mas também de potencializar os artistas, né? Então, essa exposição, eu fiquei sabendo que ela tem um pouco de um ar, né? Um quê renascentista. Eu lembrei daquele quadro, né? Da Vênus, né? Renascimento de Vênus. Renascimento de Vênus do Botticelli, né? Isso. Que é muito marcante, que é uma loira, né? Em cima de uma Exato. concha, né? Muita gente acha... não, perdão, uma ruiva. Então, todo mundo acha que ela é ruiva, mas fica a questão. Porque é um loiro muito dourado, porém, Botticelli, ele fala que foi feito com fios de ouro, o cabelo dela. Então, remete como se ela fosse loira. Porém, muitos falam... É o loiro alaranjado, né, pra mim. Isso. Porém, muitas falam que Mona Lisa é ruiva. Então, tem essa discussão, sim, que Mona Lisa é ruiva. Eu falo, mas eu já fui ver e ela é morena. Só que a gente tem que pensar que é um quadro muito antigo. E o quadro que é pintado a óleo, ele escurece pela oxidação, né? Então, por isso que ela aparece e por isso que a Vênus parece ruiva também. Porque a tinta oxida, né? Então, Mona Lisa, sim, tem seus pezinhos nos cabelos avermelhados. Agora me conta sobre a exposição. Eu sei que foi feito todo um trabalho, né, de locação com um fotógrafo que pôde captar essas imagens, que não são quaisquer imagens que estão lá na exposição. Me conta sobre isso. Então, eu convidei 6 de minhas clientes, elas já são minhas clientes. Eu escolhi 6 tons de ruivos diferentes, então lá você vai ver um tom diferente do outro, né? E a ideia da exposição foi o quê? Falar com o seu cabelo, né? Então, ali eu peguei a parceria com o Gustavo Juber. Ele é um fotógrafo maravilhoso. Eu falei ontem na exposição, não há nada de Photoshop naquelas imagens. Sério? É natural? É natural. Tudo que a gente fez, o fogo de uma das modelos também foi feito. Eles fizeram isso, eles botaram fogo na modelo mesmo, mas ela tá bem, tava lá. Fogo controlado. Exato, Fogo tudo muito certo. E então não tem nada de Photoshop, ele é muito contra isso, não foi tirado nada, não foi acrescentado nada, é extremamente natural. Ele mexeu pouquíssima coisa em questão de saturação ali, né? É aquela coisa natural, mas praticamente crua, do jeito que ele fez a foto, o que foi para impressão, é o que está no quadro. E a ideia de não mexer na edição, porque eu queria que todo mundo visse o tom real do cabelo delas, como a gente fez, como está na foto. E cada tom delas conta a história delas, né? Então, por que o Renascimento? Por que eu juntei a arte do Renascimento com o cabelo? Porque o Renascimento lá na Itália nasceu com a ideia de o homem ser a arte, né? De ser a obra, né? Até antes, eles retratavam outras formas de artes, e o renascentismo veio muito forte como o homem, a primeira imagem de arte. Tem até o homem vitruviano, né? Exato. O corpo é uma expressão artística, né? Exato. É uma obra de Deus. É bonito mesmo, né? É lindo. Poético, né? É muito poético. Que bacana. Quem quiser acompanhar agora a exposição, quem sabe se inspirar, né? Como é que faz?
acesso liberado, quem frequenta lá a amendoeira? Isso. A exposição vai ficar, então, de hoje até dia 8 de outubro, lá na Amendoeira. Então, a Amendoeira fica aberta das 9 às 19. Então, podem ficar à vontade, livre ao público, podem ir lá apreciar a arte e aproveitar para tomar um cafezinho e comer um chocolate maravilhoso da Amendoeira. Maravilhoso mesmo. A amendoeira fica ali no centro da Alfredo, se eu não me engano, né? Ela fica na Sinimbu, no Pátio Eberly. Ah, ela Dentro é do verdade, Pátio Eberly. verdade. É um lugar, quem não conhece, eu indico, porque o atendimento é maravilhoso. A decoração do lugar, até ontem na exposição disseram, fizeram a decoração para ti. Não, a paleta combinou muito com a ideia da exposição, e parece que é tudo conjunto. Então, na hora que você for lá ver a arte, parece que tudo se complementa. Que bacana. Eu falei alguns nomes aqui, colorimetria, visagismo, hairstylist e tudo mais. São nomes que se complementam, mas cada um tem uma função bem específica, né? O visagismo, ele pretende mais os cortes de cabelo em harmonia com o rosto, se não me engano é isso, né, Sabrina? Não é bem a tua área é realmente a colorimetria. Mas essa pergunta que eu quero te fazer, não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Se você vai olhar alguém, você vai ter que... Até porque você tem esse olhar artístico, né? A Sabrina, ela tem formação em costura, canto, guitarra. Já falou de outros sensos estéticos que ela tem. Acho que não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Não tem. Eu digo que é muito importante ter esse senso, porque eu falo, né, que Leonardo da Vinci teve a sua Mona Lisa, e eu tenho as minhas ruivas, né? Então, claro, eu acho que sair um pouco da técnica e colocar um pouco o seu olhar faz muita diferença. Porque o visagismo, ele é muito técnico. Então, ele você falou do corte, ele é mais conhecido pelo corte. Mas a ideia do visagismo é o quê? Pegar, sim, a personalidade da cliente, pegar hoje, a mulher procura o visagismo porque ela está mais no mercado de trabalho. Então, eu sou uma advogada, o que ficaria melhor como cor e corte para o meu cabelo? Como é que ele vai me representar? Porque hoje a gente sabe que a imagem, querendo ou não, é a primeira fala. Antes da gente se apresentar, a pessoa já está te julgando. Verdade. Né? Então, veio muito forte isso. Então, ele é muito técnico nessa visão. Porém, como eu tenho esse lado artístico, eu gosto de sentar com a cliente e tentar entender mais a personalidade dela para tentar entregar algo que, sim, vai combinar com ela, vai harmonizar com o rosto, vai harmonizar com a coloração dela, mas também que vai trazer o que ela quer expressar. Então, uma das modelos, ela é cantora. Então, ela tem, sim, a sua coloração, né? Toda a parte visagista, mas ela é uma artista. Eu não posso limitar uma artista, né? Então, eu só preciso entregar o que ela está querendo comunicar. Que sensacional isso. E uma última pergunta de terminar a entrevista. A gente sabe que tem essa questão hoje, muitas mulheres estão querendo assumir os brancos, brincava com elas aqui que eu também estava nessa fase, etc, né? E tem tons de coloração que facilitam o processo de transição, né? Quando você quer ir mudando os tons, até para não ficar aquele choque, né? Eu era, sei lá, morena, pintava meu cabelo de preto às vezes, ou de um castanho escuro, e aí, de repente, simplesmente fico grisalha. É um choque, né? Esses tons, né, de marrons, o próprio ruivo, ele pode ser uma alternativa, porque dá a impressão, né, de que fica um pouquinho mais leve. Não sei se é um fato. Isso, é só a gente pensar em questão de altura de tom, né? Como o branco, ele é o mais claro que tem. Então, como você, que tem um cabelo bem escuro, a transição fica muito grande, né? Fica 8,80. Então, quanto mais a gente clarear o processo de tirar essa coloração e voltar para a transição natural, fica muito mais tranquila, fica menos visível essa tarja que a gente fala, né? Mas é importante também ressaltar, porque tem muitas mulheres que dizem, nossa, como tem mulheres que ficam muito bonitas e tem outras que parecem que elas nem pentearam o cabelo. É verdade. Entra muito essa questão da coloração e subtons, né? Então, como eu falei, uma mulher que ela tem um subtom quente, o cabelo grisalho, o cabelo acinzentado é muito frio. Então, ele não casa com a pessoa. Mas uma mulher que ela tem um tom frio de rosto, né? Vai acabar combinando. Então,
eu sou quente, não posso? Pode, mas talvez seja aquela mulher que vai ter que estar sempre maquiada e sempre arrumada, né, para combinar muito mais. Entendi. Olha, só fica a dica aqui para que as pessoas busquem especialistas, né? Por vezes a gente faz, embora a tecnologia dos produtos embutidos tá muito melhorada, mas às vezes a gente dá umas erradas, né, Sabrina? Consulta um especialista. Achei muito bacana o teu trabalho, viu? Parabéns, Sabrina. Muito Para obrigada. quem quiser te consultar, como faz para te acessar, para, enfim, conhecer o teu trabalho? Pode procurar pelas redes sociais, pelo Instagram. Eu posto muito lá meu dia a dia também, conversando com as clientes, processos, né? Às vezes, eu gostaria de ficar ruiva, mas será que é bom para mim ou não? Eu tenho o dia a dia das clientes, né? Então, às vezes, você pode acabar se identificando, né, com alguma delas, então é bacana. Agora eu tô com o meu site no ar. Opa. Então lá, quem quer saber um pouquinho, antes de ir para Amendoeira, quer saber um pouquinho, pode ir lá conta um pouquinho da minha história. Eu tô sempre buscando conhecimento, então eu voltei há pouco tempo de São Paulo, que eu fui num evento de ruivos, então tinha especialista de ruivos do Brasil inteiro. Então lá vai conseguir saber um pouquinho mais da minha história. E eu tenho um salão, que é o Charlotte Hair Concept, fica na 20 de setembro, entre a Coronel e a Feijó. Então quem quiser ir lá conhecer também, a gente só tomar um cafezinho e conversar sobre cabelo, pode ir lá também me visitar. No Instagram, qual é o teu arroba? Sabrina Rigo. Só procurar. E o site? sabrinarigo.com.br. Pronto, fechou. Sabrina, obrigada. Adorei te conhecer, viu? Foi um prazer, Beverly. Adorei mesmo. Gente, esse conteúdo fica disponível, armazenado. Já tá lá, né? No facebook.com.